Boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, vamos começar aqui, né? Meu nome é Vilma, acho que vocês não tiveram aula comigo ainda, eu dei uma olhada mais ou menos, não percebi, pelo menos pelos nomes, não percebi. Eu vou dar contabilidade tributária para vocês. A ideia aqui das aulas ao vivo é da gente trazer um conteúdo que ajude, né, na medida que vocês forem percorrendo o material que já está disponível e fazendo as atividades, para poder ajudar no esclarecimento de dúvidas que vocês tenham. Como essa é a nossa primeira aula ao vivo, eu normalmente eu trago um PowerPoint com o conteúdo e nós vamos passando o conteúdo aqui. No caso da contabilidade tributária, especificamente, não nessa primeira aula, mas nas próximas, a gente consegue fazer alguns exercícios, porque vocês já vão ter avançado nas atividades, e talvez vocês possam ter dúvida. A gente consegue, né, resolver junto aqui algum exercício que eu acho que, né, pode ajudar para vocês, exercícios parecidos com os que estão lá. Mas nessa primeira aula que tem uma parte mais introdutória, mais conceitual, mas só para a gente poder contextualizar a matéria mesmo, tá? Eu trago, igual eu falei, um PowerPoint, eu compartilho a tela com vocês, eu vou passando e vocês, né, fiquem à vontade para ir perguntando ou interagindo, né, da forma que vocês acharem melhor. Não precisa de ficar levantando a mão, pode falar diretamente, porque às vezes quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo enxergar as mãos levantadas. Então, pode me interromper e fazer pergunta ou interagir da forma que vocês acharem melhor. Combinado? Deixa eu compartilhar aqui, então. Vamos lá. Só confirmar antes, peraí, se eu estou gravando essa aula aqui mesmo, se deu certo a gravação, peraí. Ah, não, tá certinho. Então, vamos lá. Compartilhar. Aqui. Beleza. Apareceu para vocês aí? Tudo certinho? Sim. Vamos lá. Nessa parte introdutória aqui, bom, eu não sei se vocês já tiveram aula de direito tributário, provavelmente, não tiveram? Ou não? Eu ainda não. Tá, então vamos lá, então. Essa pirâmide aqui é o seguinte, quando vocês têm direito tributário, existe o que a gente chama de hierarquia das leis. Quando a gente vai falar de contabilidade tributária, é extremamente importante, porque aqui na contabilidade tributária nós vamos ver como é que são calculados os tributos. Então, qual é o fato gerador, que é a base de cálculo, quais são as alíquotas aplicáveis, as hipóteses de incidência, coisas desse tipo. E essas coisas todas, elas estão definidas em regulamentações. E as regulamentações, para serem aplicadas, elas demandam de uma determinada estrutura, que é o que a gente chama de hierarquia das leis, que ela começa aqui na Constituição Federal, que é a lei maior nossa, que é onde, né, define, num primeiro momento, quais tributos podem ser cobrados e sobre quais bases, de uma forma bastante genérica, e depois ela vai sendo regulamentada pelas, né, leis complementares ou leis ordinárias, então, dependendo de como for atribuído pela Constituição Federal, então a gente tem tributos que é lei complementar e tem tributos que são leis ordinárias. Na verdade, a gente tem primeiro a lei complementar e depois as leis ordinárias estaduais, por exemplo, pensando no ICMS, por exemplo, tem a lei complementar que institui o ICMS, considerando que já estava definido na Constituição, e cada estado tem a sua lei ordinária falando do ICMS. O ISS também é a mesma coisa. No caso do imposto de renda, a lei complementar que trata do imposto de renda, ela, na verdade, já existia, né? Era o CTN, que já existia, ele é anterior à Constituição, mas ele ganhou o status de lei complementar quando a Constituição foi editada, né? Foi aprovada, em função dele já ter uma definição ali bastante ampla
de todos esses atributos do imposto de renda. Então, a base de cálculo, as hipóteses de incidência. Então, ela foi recepcionada, não recepcionada, porque ela não foi recepcionada pela Constituição, mas ela ganhou o status de lei complementar. E aí, abaixo das leis ordinárias, que tratam dos tributos com um nível de detalhamento maior, nós temos ainda os decretos regulamentadores e outras normas complementares, instituições normativas, atos declaratórios, e abaixo deles a gente tem as jurisprudências, né, que é quando surge alguma dúvida na interpretação das leis, ou no cálculo do tributos, ou na aplicação das leis. Então, os assuntos vêm sendo discutidos junto ao fisco ou junto ao judiciário, então pode ser direto no fisco através do processo de consulta, ou pode ser no judiciário, né, através das ações que são impetradas pelos contribuintes, ou através de autuações, né, quando o contribuinte adota um determinado procedimento. E o fisco, num processo de fiscalização, entende que aquele procedimento está incorreto, ele faz uma autuação. Essa autuação ela pode ser paga pelo contribuinte ou contestada. Se ela é contestada, ela também vira um processo judicial e dali vai ter uma sentença que, juntamente com outras, vai formar jurisprudência sobre aquele tema, se for um tema realmente que traga interpretação dúbia pelo contribuinte. Isso aqui do lado direito. Do lado esquerdo, aqui a gente só tem os tratados internacionais, que no nosso caso, da nossa disciplina, nós não vamos entrar nele, porque não é objeto da nossa disciplina, mas aqui, nessa pirâmide da hierarquia das leis, a gente coloca para ela ficar completa, tá? Então, assim, nós não vamos precisar de decorar número de lei, e nem que leis que são aplicadas a um ou outro tributo. Decorar a gente não precisa para a disciplina. Mas a gente vai precisar... Deixa eu ver aqui. Mas a gente vai precisar conhecer um pouquinho da base de cálculo, né, dos fatos geradores, das alíquotas, isso é conteúdo da disciplina nossa. Então, só para vocês saberem a origem das coisas. Aqui, essa setinha de força de lei mostra qual lei que é mais forte, né? A hierarquia, o que está em cima é sempre mais forte dos que estão embaixo, né? Embaixo. Então, assim, qualquer lei, ela é mais forte do que a jurisprudência. Porém, quando houver uma situação de dúvida na aplicação da legislação, pode ser que aquele entendimento que está na legislação, depois de muito debatido, ele prevaleça. Mas quando a gente olha só do ponto de hierarquia, vale da Constituição para baixo, sendo a Constituição a mais forte. Quando a gente olha a parte de conceito e classificação dos tributos, a gente tem tributos que são cobrados pela União, pelo Estado e pelos municípios, né? São três entes tributantes que a gente fala. Aqui na União, o que nós temos? O artigo 153 da Constituição Federal é que define quais são esses tributos. Ele define o imposto de renda, o ITR, que é o territorial rural, né, para quem tem propriedades rurais. Imposto de renda é imposto sobre a renda normal, né? Aqui o IRPJ é o da pessoa jurídica. IGF sobre transações financeiras, imposto de importação, imposto de exportação, IOF sobre operações financeiras, IPI, e a Constituição também, ela atribui competência para a União, no artigo 153, para cobrar os impostos, e no artigo 195, para cobrar as contribuições. Quais contribuições? PIS e COFINS, tá? PIS, COFINS e contribuição social. INSS. Aqui no nosso caso, aqui o que nós estamos destacando de amarelo é o que vai estar na nossa disciplina. Então, o IRPJ está, o IPI está, o PIS, o COFINS, a CSL, o INSS também está. É que aqui nós estamos marcando só a parte, não da tributação de folha, mas o INSS também vai estar na nossa disciplina. Aqui nós estamos só a parte dos tributos sobre operações. No âmbito dos estados, que está no artigo 155 da Constituição Federal, a gente tem o ICMS, IPVA, ITCMD, os três só. E na nossa disciplina, a gente vai ver o ICMS. No âmbito municipal, que está previsto no artigo 156 da Constituição, a gente tem IPTU, ISS, ISS, ITBI, e nós vamos estar vendo o ISS. Então, nós vamos estar vendo
ISS, ICMS, IPI, que é sobre operações. PIS e COFINS sobre faturamento e IRCS sobre lucro. Fora isso, a gente vai ter os de folha. INSS, Imposto de Renda na Fonte e FGTS. Ok? Beleza. Ainda nessa parte conceitual, termos que a gente vê ouve com frequência é o que são tributos diretos e o que são tributos indiretos. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas você vai, por exemplo, ver uma matéria no jornal, às vezes ela menciona tributos diretos e tributos indiretos. Quando você tem uma discussão judicial, às vezes, no âmbito do processo ali, você usa também essa expressão, tributos diretos e tributos indiretos. O que é tributo direto e o que é tributo indireto? Qual é a diferença entre um e entre outro? Então, vamos lá. Tributos diretos são aqueles em que o sujeito passivo é a mesma pessoa que vai arcar com o encargo econômico. Quem que é sujeito passivo? O sujeito passivo é quem tem a obrigação de pagar o tributo. Então, por exemplo, vocês, pessoas, alunos, são sujeito passivo em relação ao pagamento de R-fonte no salário de vocês. Então, e o tributo direto é aquele em que o sujeito passivo, ou seja, quem tem a obrigação de pagar é a mesma pessoa que vai arcar com o encargo econômico. Então, por exemplo, vamos pensar nas empresas aqui. O que é o tributo direto dela? O imposto de renda IRPJ, imposto de renda da pessoa jurídica. Por que ele é direto? Porque ele incide sobre o lucro. A pessoa o sujeito passivo, no caso aqui, ele é a própria pessoa jurídica e é ela que arca com o encargo econômico. No caso do IR pessoa física, né, que eu estava falando com vocês, quem que vai arcar com o encargo econômico, no final das contas, vão ser vocês, e vocês são o sujeito passivo. Só que o responsável pelo recolhimento não é vocês, o responsável pelo recolhimento é a pessoa jurídica que vai fazer a retenção na fonte. O indireto, o que acontece? Você vai transferir a responsabilidade do pagamento para um sujeito passivo diferente, determinado por lei. Indiretos são os tributos que incidem sobre o produto e não sobre a renda. Então, por exemplo, qual que é um exemplo de tributo indireto? ICMS. Por quê? Quem vai pagar? Quem arca com o ônus é o comprador, é o consumidor. Quem vai pagar é o vendedor. Então, se a gente estiver falando de um comércio que está revendendo um produto e que vai ter incidência do ICMS, esse estabelecimento tem a obrigação de recolher o ICMS, mas ele está cobrando aquilo no preço e, então, quem arca, no final das contas, com o encargo é quem está comprando. Se a gente estiver falando de uma indústria, se é o ICMS de uma indústria, por exemplo, é a mesma coisa. A indústria lança na nota fiscal de venda da matéria-prima o produto já com ICMS incluído no preço, ela tem a responsabilidade de fazer o pagamento, mas a parte, né, a outra indústria, né, no caso, que está comprando a matéria-prima para poder colocar numa linha de produção, por exemplo, é ela que está arcando, no final das contas, com este ônus. Então, a diferença é basicamente essa. Quando a mesma pessoa, o sujeito passivo é a mesma pessoa que arca com o encargo, ele é direto. Então, o imposto de renda e contribuição social que nós estamos falando aqui. E indireto é quando quem arca com o ônus é uma pessoa diferente do sujeito passivo, tipo acontece com o ICMS. Então, aqui tem um exemplinho, ó. O ICMS é um tributo indireto, pois ele é repassado ao contribuinte no valor da mercadoria. O IR, imposto de renda, ele é direto porque ele incide diretamente sobre a renda da pessoa. Assim, a pessoa que oferiu renda ou proventos de qualquer natureza é quem vai arcar com o ônus tributário. Mais para a gente conhecer. Outros termos que são importantes aqui, que a gente pode falar. Então, a gente tem o tributo. Aí, aqui no tributo, a gente pode incluir impostos, tipo imposto de renda, ICMS, ISS, e contribuições, tipo o PIS, que é uma contribuição, a COFINS é uma contribuição, a contribuição social é uma contribuição. Você tem, de um lado, quem deve, que a gente pode chamar de devedor, ou de contribuinte, ou de sujeito passivo. Então, esse lado é o devedor. E quem recebe, que pode ser o credor,
a gente pode usar o termo de credor, que é o Estado, e aqui Estado considerando o termo mais amplo, pode ser a União, que cobra os impostos de competência dela, os estados ou o Distrito Federal, que também cobra os impostos de competência dele, ou os municípios, e eles também são chamados de sujeito ativo, né? E a obrigação tributária, então, ela compreende essas três partes, o tributo propriamente dito, quem é o devedor e quem é o credor. Okay? Tudo isso aqui que eu falei até agora, na disciplina de direito tributário, eles falam com o professor, né, o conteúdo lá, ele vai estar falando com um nível de detalhamento, de profundidade muito maior. Aqui é só para a gente, porque como nós vamos usar, podemos usar esses termos aqui para explicar os tributos, né, na hora, a parte da cobrança, do cálculo, para vocês, né, só se situarem do que nós estamos falando aqui. Entrando nos tributos propriamente ditos, então, o primeiro que nós vamos entrar aqui é o ISS, essa ordem, que é a mesma ordem que está no material de vocês lá. Então, quando vocês pegarem o material, o primeiro que vai aparecer lá vai ser o ISS mesmo. O ISS é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ele é cobrado pelos municípios, imposto de competência municipal. Então, qual que é a estrutura normativa? Cada tributo tem uma pirâmidezinha também de estrutura normativa também. Então, o ISS, ele está instituído na Constituição Federal, no artigo 156, inciso 3. Quando a gente olha no âmbito de lei complementar, ele foi regulamentado pela Lei Complementar 116 de 2003. Na legislação municipal, cada município vai ter uma lei que vai tratar da cobrança, né? Do cálculo, cobrança e recolhimento do ISS. Aqui em BH é a Lei 8725. Da mesma forma, cada município também vai ter os decretos que forem necessários para a cobrança. Aqui em BH é esse decreto aqui. E fora isso, podem existir várias portarias e resoluções, né, para poder esclarecer, facilitar a compreensão pelo contribuinte. Quanto mais a gente desce nessa estrutura, mais detalhado é o ato. Então, a Constituição ela só fala da competência, a lei complementar ela já traz as diretrizes básicas, as leis municipais elas meio que repetem, de uma certa forma, a estrutura que está na lei complementar, mas definindo o que é de competência delas. Por exemplo, a lei complementar não define a alíquota que incide sobre os serviços. Ela define a alíquota mínima e a alíquota máxima, né, que vai de 2% a 5%. Agora, a lei municipal, ela define o imposto sobre conserto de computador e tal, o imposto sobre pintura de parede, o imposto sobre, sei lá, qualquer coisa. Cada um dos serviços, a lei municipal define a alíquota. E os decretos e portarias, eles vêm para poder trazer um nível, né, um procedimento, o nível, para trazer para o contribuinte, o objetivo é trazer para o contribuinte um entendimento mais detalhado do dia a dia ali, da operacionalização, de como é que se faz o cálculo e o recolhimento dos tributos. Vamos ver na prática aqui. Então, o artigo 156, que está mencionado aqui, ó, da Constituição, o que ele fala? Compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no 552, definidos em lei complementar. Então, ele está atribuindo competência aos municípios sobre serviços de qualquer natureza, desde que ele não esteja no 552. O que está no 552? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Com duas condições, que não compreendidos em 552 e definidos em lei complementar. Então, tá. Então, o que está não compreendido no 552? Esses aqui, ó. Serviço de transporte interestadual, serviço de transporte intermunicipal e serviço de comunicação. Por que sobre esses aqui não tem ISS? Porque sobre esses aqui nós vamos ter ICMS. Então, a própria Constituição, ela falou assim, olha, todos os serviços que estejam definidos em lei complementar,
estão sujeitos a ISS, exceto os que estão no 552. Aí, quando você vai no 552, você encontra esses 3. Por quê? Porque lá no 552 ele define não só o serviço, mas no 55 ele define tudo que está sujeito ao ICMS. E no caso, e aí o ICMS ele é um imposto sobre circulação de mercadorias, de produtos e serviços. Sobre quais serviços? Sobre esses serviços aqui. Então, esse serviço é ICMS, o restante é ISS. Ok? Então, por exemplo, tem um transporte de Belo Horizonte para Nova Lima. Vai incidir ICMS ou vai incidir ISS? Vai incidir ICMS, porque ele vai estar no intermunicipal. Um serviço de transporte de Belo Horizonte para São Paulo. Vai incidir ICMS, porque está entre estados. Agora, um serviço aqui sei lá, de Nova Lima, não. Por exemplo, do centro para bairro Santo Antônio, bairro Luxemburgo, sei lá, dentro do estado, dentro do município de Belo Horizonte. Nesse você vai ter o ISS, tá? Isso aqui é competência de Estado e Distrito Federal. Beleza. Então, do ponto de vista de competência, na Constituição está desse jeito. Na lei complementar, que é a que vem logo abaixo da Constituição, ela já traz a base de cálculo. Aí, o que ela... E, obviamente, essa base de cálculo que está na lei complementar, ela será respeitada por toda a legislação que vier abaixo dela, pelas leis ordinárias, pelos atos normativos, pelos decretos, então, tudo vai respeitar. Então, o que a lei complementar fala? A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Então, uma pessoa fez um serviço de manutenção no computador, que eu estava falando. Quanto que ele vai pagar de ISS? Ele vai pagar de ISS uma determinada alíquota, que vai ser definida pelo município, aplicada sobre uma base de cálculo, e essa base de cálculo vai ser o preço do serviço. Ele fala, bom, quando os serviços descritos pelo subitem 304 da lista anexa forem prestados em mais de um território ou município, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Senão não vai ter jeito de a gente continuar. Não. Vou parar de compartilhar. E vou... não, na verdade, deixa eu só abrir aqui. Eu vou compartilhar. Tela cheia. Essa aqui, uma guia do COP, tá? Vou abrir uma guia nova aqui. E vou colocar aqui, lei complementar, 116. Essa aqui, de 2003, que foi a do ISS que eu estava mencionando lá para vocês. Então, se eu vier aqui no site do Planalto, toda vez que a gente quiser ter lei, o lugar mais seguro é o site do Planalto. O que acontece? Então, essa lei aqui, ela dispõe sobre o ISS. Então, os municípios todos têm que observar essa lei. Quando ele fala lá da lista anexa, aquele serviço, o que significa? Aqui na lei complementar, ele vem falando de forma geral, o imposto sobre serviços, de competência dos municípios, já tem como fato gerador a prestação de serviços constante da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador, ou seja, o prestador pode ter uma atividade preponderante, seja ela qual for, mas se ele prestar algum dos serviços que estão na lista anexa, acontece o fato gerador e ele precisa pagar imposto. Qual lista anexa? Aí, quando a gente vem aqui no finalzinho, vamos lá, aqui, ó. Quando a gente vem aqui no final, ele vem com a lista anexa, essa aqui, ó, lista de serviços anexa à lei complementar. Então, tem o item 1, são serviços de informática. Aí ele abre em subitens, tá vendo? Análise de desenvolvimento, programação, processamento, armazenamento, hospedagem, elaboração de programa, não sei mais o quê. O item 2, serviço de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza. Item 3, serviço prestado mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. Item 4, serviços de assistência médica. E aí vai listando tudo, né? Terapia, acupuntura, enfermagem, odontologia, tudo que é assistência médica. Item 5, medicina e assistência veterinária.
medicina veterinária, hospitais e clínicas, laboratório, tudo veterinário. Item 6, cuidados pessoais, estética, atividade física, não sei o quê. E por aí vai, entendeu? Vai em vários serviços aqui listados que nós não vamos passar todos. Lá naquele caso, lá, nós estávamos falando do item 304. O que é o item 304? O item 3 é esse serviço prestado mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. O 304, ele está falando de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. De que ele está tratando aqui, esse item? Ele está tratando do seguinte, por exemplo, quando você tem essas concessionárias de rodovias, que a gente paga pedágio, a concessionária, o que acontece? Ela presta aquele serviço na extensão da rodovia que passa por vários municípios. Aquele serviço, ele está, que é direito de passagem aqui, né? Ele está dentro do item 304, e lá está tratando qual é a forma que você vai cobrar esse serviço, já que ele passa em mais de um município e as legislações são diferentes. Uma outra situação também que pode acontecer. Por exemplo, essas empresas de telefonia que passam cabos em mais de um município, né? Cabos de rede, né? Para transmissão telefônica lá, né? Para poder prestar o serviço dela. Eles também passam em mais de um município, então, ele também postes, cabos, dutos, condutos. Então, como o município pode cobrar o imposto, então vai depender da forma como está definida lá. Quando a gente volta aqui, então o item 304 é isso, tá? Então, vou voltar na nossa apresentação de novo aqui. Vamos lá, compartilhar. Vou voltar onde a gente estava. Essa janela aqui, este aqui. Então, voltando aqui onde nós estávamos, o que acontece? Ele está falando, ó, quando os serviços descritos pelo subitem, que é aquele lá, forem emprestados no território de mais de um município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos, cabos e não sei o que, PPP. Então, por que ele está colocando isso daqui? Porque como ele falou que a base de cálculo é o preço do serviço, aí uma dúvida que poderia surgir é, puxa vida, e quando eu estiver prestando esse serviço aqui, por exemplo, dessas concessionárias aí de rodovia, que a gente sabe que ele, ou esse de telefonia que eu falei dos cabos, a gente sabe que ele vai ter mais de um município. Como é que o contribuinte vai pagar o imposto? Aí a própria lei complementar já falou que vai ser na proporção da extensão daquela rodovia que passa dentro do município, entendeu? Bom, o que mais que ele está falando? Não se inclui na base de cálculo do... O que não vai se incluir na base de cálculo do ISS? O valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços nos itens 702 e 705. Itens 702 e 705 são os que falam de manutenção. Manutenção e a parte de reparos de obras de engenharia. Deixa eu ver se está aberto aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Ler para vocês aqui, o 702 e o 705, não vou compartilhar, mas vou ler. Ó. O 702 é execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil. E o 702 e 3, que eu falei, o 04? 2 e 5. E o 05 é o que fala dos reparos, mesma coisa, reparo de pontes, estradas, edifícios, etc. E tal. Os dois têm a ver com construção civil. Um é de reparo, o outro é de construção normal, tá? Então, ele está falando que, nesse caso, se houver fornecimento de materiais pelo prestador do serviço, esses materiais não entram no preço do serviço. Por que não entra? Faz sentido, né? Porque o prestador ele vai cobrar o imposto sobre o serviço que ele prestou. Se junto ele forneceu materiais, não faz sentido, para o caso desses dois itens, que os materiais também sejam base de cálculo do ISS. Tem outros itens que os produtos, né, os materiais fornecidos vão ser base. Quer ver um exemplo? Por exemplo, você vai fazer manutenção do computador, por exemplo, que eu estou falando aqui. Manutenção de bens.
Nessas situações, em alguns casos, o prestador de serviço vai incluir o preço vai incluir o produto no preço do serviço. Poxa, como é que a gente sabe qual caso que inclui e qual caso que não inclui? A lei é a lei municipal, né? A lei complementar e depois as leis municipais. Elas vão definir isso, e tem alguns casos que nós vamos ver para frente que a própria lista, aquela lista anexa que vem listando todos, ela vem entre parênteses falando quando inclui e quando não inclui. Vamos seguir que nós vamos ver os casos aqui. Então, a regra geral é o preço do serviço, as exceções são essas aqui, que cobram proporcional, quando a gente estiver falando do direito de uso, dessa parte de dutos e cabos, etc. E, nesse caso específico aí de construção civil, seja a construção propriamente dita, ou seja na reparação, que você não inclui materiais. Então, você não vai incluir no valor de serviços. Aqui, ó, tem um exemplo desse, só para ilustrar, desse da proporção. Então, por exemplo, ó, que eu tirei do Manual de Contabilidade Tributária do Pegas, tá? Se vocês quiserem um material de referência, ele é um bom material, inclusive, tá? Tem muitos exemplos, ele é bom para estudar. Então, ele está falando assim, ó, concessionária CCR, que é responsável pela exploração da Presidente Dutra, que liga Rio e São Paulo, ela passa por 34 municípios. Então, é uma rodovia extensa que passa por 34 municípios. E a concessionária, CCR, ela tem que pagar o ISS sobre a receita de pedágio, na proporção da extensão, que é o que está dito pela Constituição. Então, ele dá um exemplo aqui, ó. Vamos supor que ela tivesse uma receita de 2 milhões em um determinado mês, então os pedágios que foram cobrados resultaram em 2 milhões de receita. A rodovia tem 400 quilômetros, passa por 36 municípios, e ele está falando que tem um município aqui de Nova Iguaçu que tem 12 quilômetros, e este município cobra ISS de 5%. Então, desses municípios todos, por onde a rodovia passa, cada um daqueles municípios vai ter uma lei municipal que vai estar falando da cobrança do ISS e que vai estar definindo qual é a alíquota. Então, no caso aqui, o contribuinte, que é a CCR, a CE precisa conhecer a legislação municipal de todos estes municípios para ela calcular de forma proporcional quanto é a receita atribuída a cada um e calcular certinho o valor do imposto. Neste caso aqui, como é que seria? Então, ó, a receita de pedágio é 2 milhões, a rodovia tem 400 quilômetros e Nova Iguaçu tem 12 quilômetros. Então, e a alíquota do ISS é 5%. Então, como é que você faz a continha? Se faz na proporção, ó, 12 quilômetros em relação aos 400, que é o total, dá um percentual de 3%. A receita é 2 milhões, então a receita atribuída para Nova Iguaçu é 60 mil. 3% de 2 milhões, 60 mil. Como ele cobra a alíquota de 5%, então, neste caso, ele vai receber 3 mil reais de ISS. Entendeu? E assim vai ser feito um quadrinho parecido com esse para cada um dos 36 municípios que compõem os 400 aqui da rodovia inteira. Entendeu? Tranquilo? Então, esse aqui é o que está lá no livro, ó, falando que é 60 mil de base, que é 3 mil de ISS, igual a gente demonstrou aqui. Ok, pessoas? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando aí, porque se vocês não falarem, eu vou seguindo, tá? Alíquotas. Também está definindo a lei complementar. As alíquotas máximas, igual eu falei, a lei complementar, ela define a alíquota máxima e mínima. A máxima é de 5% e a mínima de 2%. Agora, quem define qual alíquota vai ser cobrada sobre cada serviço vai ser a legislação municipal de cada um dos municípios, entendeu? Quando a gente fala de BH especificamente, a gente tem uma particularidade, porque aqui em BH, os adiantamentos que são feitos, eles são considerados base de cálculo. Por quê? Porque a lei que tratou deste assunto, que é a Lei 8725, lei municipal, ela, nesse artigo 16, ela fala isso, ó, o sinal e o adiantamento recebidos pelo contribuinte durante a prestação de serviço integram o preço deste no mês em que forem recebidos. Vamos supor, você fala assim, eu vou levar meu computador para arrumar, por exemplo.
E aí uma determinada empresa, um determinado prestador faz esse conceito. Ele fala assim, tá bom, vou te cobrar, sei lá, R$ 200. E você precisa me pagar antecipadamente. Então, nós estamos em março agora, você vai lá, leva o seu computador e paga R$ 200. Só que esse prestador ele vai consertar seu computador só no mês de abril. Vai te entregar só meados de abril. Então, a prestação de serviço não vai acontecer em março. Independentemente de não ter acontecido ainda a prestação de serviço, BH cobra sobre esse valor que está adiantado. Aí vocês poderiam falar assim comigo, uai, mas então ele está contrariando o que está na Constituição, porque ela, lá na Constituição fala que o ISS vai acontecer quando tiver o fato gerador. E o fato gerador é a prestação do serviço. E no momento do adiantamento, você ainda não tem a prestação do serviço, ela vai acontecer no momento posterior. E vocês estão certos se vocês perguntarem isso, porque, de fato, a Constituição e a lei complementar não amparam essa cobrança de ISS sobre o sinal. Então, o que as empresas poderiam fazer? As empresas poderiam discutir judicialmente. Não quero pagar porque essa cobrança ela é indevida, já que ela não está prevista na lei maior, que é a Constituição ou na lei complementar. Agora, aí vocês me dizem, você já viu as empresas discutirem isso? Não, eu nunca vi. Por que a gente não vê as empresas discutirem? Porque, primeiro, quando acontecem essas situações de agendamento, normalmente nós estamos falando de um período pequeno. O cara fez o adiantamento esse mês e o auxílio vai ser prestado no mês seguinte. Se você for discutir, provavelmente, você, né, que paga o imposto, você que é pessoa de serviço, você vai ganhar. Mas será que vale a pena? Porque, às vezes, o custo que você vai ter com o advogado e o tempo que esse processo vai demorar para ser julgado, talvez não valha a pena, entendeu? Então, a BH cobra, eu nunca vi ninguém discutir isso, mas eu concordo que isso aí está em desacordo com o que está na Constituição e na lei complementar. Ok? Acabei de falar, e mesmo que o serviço não tenha sido prestado. Outra coisa importante aqui, que vale para o ISS, mas vale para qualquer tributo. Não importa se o serviço foi pago à vista ou a prazo, em ambos os casos o ISS é devido. O ente tributante, o Estado, a União, os estados e o município, os tributos sempre eles vão ser devidos a partir da ocorrência do fato gerador. Então, qual é o fato gerador do ISS? Prestação do serviço. Qual é o fato gerador do ICMS? Circulação de mercadorias. Qual é o fato gerador do IPI? Industrialização de produtos. Então, aconteceu uma dessas coisas, a empresa está obrigada a pagar o imposto. Fala assim, puxa vida, mas eu prestei um serviço, eu vendi o produto, e a pessoa vai me pagar em 6 parcelas o valor do serviço. Seria justo, se ela vai pagar para você em 6 parcelas, que você pagasse o imposto de acordo com o que você recebesse. Mas não é assim que funciona. O imposto você paga a partir da ocorrência do fato gerador. Se você vai receber ele à vista ou a prazo, isso não vem ao caso. Então, de qualquer forma, ele vai ser devido. Isso vale para todos os tributos, tá? Essa definição, esse conceito que nós estamos falando aqui, ele é importante porque todas as atividades que vocês forem fazer, de ISS, de ICMS, nós podemos falar de vendas a prazo, de prestação de serviço a prazo, e esses poderiam ter a dúvida na sua vida. Já que a empresa não recebeu, será que ela tem que pagar imposto? Tem que pagar o imposto. Vamos supor que a empresa presta o serviço, a pessoa fala que vai pagar parcelado e a pessoa não paga. Né? A pessoa fica inadimplente. Se a pessoa ficar inadimplente, eu que prestei o serviço, por exemplo, eu vou ficar no prejuízo, porque eu não vou receber. Agora, o município, ele não fica no prejuízo, porque eu tenho que pagar para ele de qualquer forma. O prejuízo é só do vendedor ou do prestador de serviço, jamais do ente tributante, entendeu? Aqui nós temos um exemplinho, ó. Determinada empresa de serviços, estabelecida em Belo Horizonte, é tributada pela alíquota de 5%. Então, uma prestadora de serviço, ela
ela executa uma prestação de serviço e o município de BH definiu que a alíquota que incide sobre esse serviço dela é de 5%. Aí, no mês de março, ocorreram os seguintes eventos. Aí nós temos prestação de serviço. Ó. Prestação de serviço à vista para o cliente A prazo para o cliente E, à vista para o cliente C, adiantamento do cliente D. O total teve 90 mil. Aí uma atividade poderia ser assim. Calcular o valor do ISS devido. Qual que seria o valor do ISS nesse caso? A gente sabe que a alíquota é de 5%. Então, ela teve essas atividades todas aqui no mês de março. Quanto vai ser o ISS devido? O cliente vai ter que recolher. Arriscam aí? Quem já começou a estudar? Pessoas, tem alguém aí, gente? Vamos lá. Marina, Rafael e Nadjara. Vocês estão aí? Rafael, sim. Todo mundo tá aí. Marina, sim. Eu tô sem fone. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Vou passar aqui, mas próximo aula ao vivo, arruma um fone, Rafael. Eu costumo fazer umas perguntinhas assim. Melhor, para poder ter certeza que estão compreendendo, tá, gente? Se vocês não quiserem responder, tá tudo bem. Eu vou seguir minha vida aqui, mas é porque se vocês puderem interagir, eu acho que fica mais fácil, tá? Neste caso aqui, o que vai acontecer, então? A base de cálculo aqui, ela é 90. Por que ela é 90? Por conta dessas duas definições que eu falei agora há pouco. O fato de ser à vista ou a prazo, ele não interessa. De qualquer forma, o imposto vai ser devido. E aqui, especificamente em Belo Horizonte, se for outro município, pode ser diferente. Mas aqui em Belo Horizonte, eu falei com vocês que o adiantamento entra na base de cálculo. Então, a base de cálculo aqui vai ser 90, você vai aplicar a alíquota de 5% e você vai chegar em 4.500 de imposto no mês de março. Então, maravilhoso. Tudo entrou na base, deu 4.500, tá? Aí, quando chegar no mês de abril, essa mesma empresa vai prestar o serviço, né? Vai ter outras prestações de serviço, na verdade, vamos lá. E ela vai prestar o serviço, inclusive, para esse cliente D aqui, que fez o adiantamento de 10 mil. Tá vendo aqui, ó? Então, o cliente D é o primeiro, ele fez um adiantamento de 10 mil, mas ela cobrou 22 pelo serviço. E ela prestou mais um serviço, que vai ser recebido a prazo para o cliente E, de 40 mil, e mais um recebido à vista para o cliente A, de 25 mil, totalizando 87. Quanto que vai ser o valor do imposto agora no mês de abril? O que vai acontecer? Qual que vai ser a base de cálculo? A base de cálculo aqui, ela vai ser o valor total dos serviços prestados menos do adiantamento. Então, esse cliente aqui tinha adiantado 10 mil no mês anterior, ó. 10 mil, que já tinha sido tributado dentro do 90. Então, quando chegar aqui agora, se ela considerar os 22, ela vai estar tributando duas vezes os 10. Então, ela considera só 12, que dá um total de 77. Aplica a mesma alíquota de 5% e totaliza o imposto no mês de abril de 3.850. Ok? Então, beleza. Aí vamos falar de contribuinte responsável, que também é importante, que são os casos que ocorrem as retenções na fonte, tá? A lei complementar, ela fala, contribuinte é o prestador do serviço. Então, a empresa que presta o serviço é que tem que pagar o imposto. Aí ele fala, os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, eles podem atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte. O que significa isso? Então, professora, os municípios e o Distrito Federal, eles podem atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário, ou seja, a responsabilidade pelo pagamento do imposto, a uma terceira pessoa, que não seja o contribuinte, mas que seja vinculado ao fato gerador da obrigação. Você tem duas pessoas vinculadas ao fato gerador, o contribuinte e o tomador dos serviços. Tem o prestador e o tomador do serviço. Se você vai vincular o fato gerador
se você vai atribuir a outra pessoa vinculada ao faturador, então você vai deixar de cobrar. Quem vai pagar, em vez de ser o prestador, vai ser o tomador dos serviços. Então, é isso que ele está falando aqui, tá? Então, se o município tratar dessa forma, ele vai excluir a responsabilidade de recolhimento do contribuinte e vai passar, que é o prestador do serviço, e vai passar para quem está tomando os serviços. Isso acontece? Acontece com muita frequência. E aí, esses responsáveis pelo recolhimento, eles estão obrigados a recolher o imposto devido, multa e acréscimo, se por acaso eles recolherem fora do prazo. Da mesma forma como o prestador estaria. Então, qual é a regra geral? O contribuinte é o prestador do serviço. Responsável. Os municípios podem atribuir a obrigação a uma terceira pessoa. Exceções. Aí vamos nas exceções aqui. Responsáveis estão obrigados a efetuar a retenção dos prestadores e proceder ao recolhimento do ISS. Quem está responsável. Em Belo Horizonte, a gente tem uma exceção. O que essa exceção fala? A legislação municipal, através desse decreto, estabelece um patamar anual que identifica os grandes tomadores. Este patamar é de 365 e não sofre alterações. Significa, aqui em Belo Horizonte, existe o que eles chamam, o que a legislação municipal chama de grandes tomadores. Ela reconhece como grandes tomadores qualquer empresa, qualquer pessoa que contrate serviços em valor superior a R$365 mil. O que significa o cara ser grande tomador? Quando o contratante, quando o tomador, ele é grande tomador, a responsabilidade de recolher o imposto, ela deixa de ser do prestador e passa a ser do tomador. Por que a legislação faz isso? Porque o grande tomador, né, no conceito da legislação, ele vai ser uma empresa maior, porque ele vai estar contratando um volume maior de serviços, e ele vai ter uma responsabilidade de pagar esse imposto. Fica mais fácil para a prefeitura fiscalizar do que fiscalizar um monte de prestador pequeno, então ela fiscaliza um tomador grande, então fica mais fácil para ela, e ela tem um risco menor de inadimplência, porque um tomador grande tem um risco menor de não pagar o imposto do que um monte de prestadores pequenos, entendeu? Então, existe essa particularidade também. Então, Belo Horizonte tem duas particularidades: o adiantamento, que você já paga o imposto na hora que recebe, no mês que recebe, e o grande tomador, que ele automaticamente é responsável pelo pagamento do imposto. Acho que a gente tem um exemplinho. Ó. Empresa sediada em BH e classificada como grande tomadora, que contrata outra empresa para a realização de manutenção de ar-condicionado no valor de R$1.000. Então, eu sou uma grande tomadora e eu vou contratar alguém para consertar um ar-condicionado e o cara vai me cobrar R$1.000. Quando ela for pagar pelo serviço, ela vai reter 50. Por quê? Como é que funciona? Se o prestador me cobrou 1.000, o que seria o certo? Eu sou a grande tomadora, então eu contratei o serviço. O cara me cobrou 1.000, eu vou pagar R$1.000 para eu. Nas vias normais, como é que funciona? Se eu estou tomando o serviço, o cara me cobrou 1.000, eu pago 1.000 para ele, vai lá e paga o imposto dele de 50. Só que se eu sou uma grande tomadora, como eu tenho a responsabilidade de pagar o imposto, o que vai acontecer? Eu vou pagar para ele 950, por quê? Eu vou pegar o 1.000, vou reter 50, vou pagar para ele 950 e vou pagar esses outros 50 diretamente para o município. Entendeu? Então, o grande tomador é desse jeito que fica. Então, na data apropriada, ele vai recolher os 50 para a prefeitura e vai pagar para o prestador somente o líquido de 950. Ok? E o prestador está dispensado, né? Porque foi isso que a legislação municipal falou, que ele não tem mais responsabilidade, porque foi atribuída a responsabilidade a um terceiro, e esse terceiro, neste caso aqui, foi o grande tomador. Entendeu? Beleza, aqui teria alguns exercícios, mas nós não vamos fazer ele hoje. Nós vamos deixar isso para a próxima aula ao vivo, porque hoje a ideia era de passar esses conceitos aqui para vocês entenderem como é que funciona, e aí depois vocês vão
ou vocês vão conseguir resolver lá tranquilo, ou vocês vão, deixa eu parar de compartilhar aqui, ou vocês vão conseguir responder tranquilo, ou vocês vão me chamar lá no Tira Dúvidas para a gente poder esclarecer algum ponto. O que eu queria ver com você é o seguinte, dessa parte do conteúdo aí do ISS, que a gente falou, né? A gente falou de base de cálculo, fato gerador, base de cálculo, alíquota, adiantamentos, grandes tomadores, a situação lá de rateio, né? Quando a gente tem as exceções que passa, né, para mais de um município, as situações de inclusão ou não de produtos naquelas duas atividades de construção especificamente. Ficou algum ponto, gente, de dúvida aí? O que vocês acharam? Vou abrir o chat aqui, porque se vocês estiverem sem microfone e quiserem falar, a gente vai no chat aqui da de boas. Então, Mariana, está tranquilo? Nájila deu uma saidinha, está tudo bem? Rafael também está tranquilo aí? Teoria está tranquila, maravilhoso, gente, tudo tranquilo. Então, tá ok. Então, acho que eu vou encerrar essa aula ao vivo por aqui. Acho que tá bom. E fico à disposição de vocês aí. Qualquer ponto, qualquer dúvida, vocês me chamam e a gente vai falando, entendeu? Vocês vão ver que lá logo no... Nádia está lendo, né, Nádia? Sim. Vocês vão ver que logo nas primeiras atividades vão ter essas atividades do ISS, entendeu? Com exercícios, e vão ter lá essas situações de adiantamentos, essas situações de prestação de serviço a prazo e à vista, de grandes tomadores, vocês vão ver que isso vai estar lá no material, lá não no material, no enunciado, entendeu? E aí vocês vejam se vocês conseguem. Se tiver dificuldade, vocês me chamam aqui. Obrigada, viu, Rafael? Que bom que você gostou. Como eu fico falando aqui, e às vezes, né, gente, vocês interagem pouco, né? Sejamos justos. Eu fico sempre na dúvida se vocês estão compreendendo ou não, mas só me interromper, fica sempre à vontade, tá? Então é isso, ó. Bom fim de semana para vocês, Deus abençoe. Façam lá as atividades. Qualquer dúvida, a gente vai falando. Obrigada, viu, Nádia? É Nadjara? Estou bem falando errado o seu nome, talvez, aqui. Isso. Obrigadão, gente. Até mais para vocês. Depois você arruma, dá tempo ainda. Até a próxima aula a gente consegue.